hoje... Antes disso, foi mal pela mudança aqui, ó. O quarto tá bagunçado ainda, então ainda não tive tempo de arrumar. Então, eu tô em cima da cama. Enfim, hoje o vídeo de hoje vai ser... O vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente. Mas já dá pra perceber pelo título, né? Eu não sei qual que vai ser o título, mas vai ser algo que chama atenção. É sobre a minha viagem com meus pais e meu irmão para Paranapiacaba. Eu não sei falar esse nome, é muito difícil. E porque eu coloquei alguma coisa em relação assombrada e tal. Quando a gente foi, eu não lembro quando que foi. Quando que a gente foi? A gente deve ter ido, a gente foi ano passado. Porque eu tava com o cabelo curtinho. Lembrei, foi dia 13 de julho de 2019, alguma coisa assim. Foi pouco antes do aniversário do Guilherme. Meu pai queria viajar, a gente queria viajar, então ele viu esse lugar em algum televisão, não sei, e gostou. Paranapiacaba fica ali perto de Santo André. Parece bem mais longe, mas tudo bem. E depois que a gente foi e voltou, eu fui pesquisar e eu descobri algumas histórias assombradas em relação ao lugar e tal. Deixa eu ver o que eu posso dizer. Paranapiacaba é um lugar que antigamente foi uma ferrovia, né? Era lugar de índio, como tudo. E as pessoas começaram a ir pra lá pra trabalhar e tal. Então tem a estação de trem, tem tipo aqueles relógios tipo Big Ben, tem lá, tem casas, tipo, e antigamente, posso estar falando errado, mas muitos, não assim, mas acho que muitos ricos moraram lá. Tem até uma parte que a gente não foi, que é onde os ricos moravam, porque era muito, muito longe, e é um lugar muito grande, então a gente acabou não indo. E eu pesquisei algumas coisinhas, eu já tinha pesquisado, mas antes, pra vocês entenderem, né, o que é Paranapiacaba. Paranapiacaba, o nome, traduzindo, porque Paranapiacaba é em Tupi-Guarani, né, a língua dos índios do Brasil. Significa o lugar de onde se vê o mar. Eu não vi nenhum mar. Mas antigamente os operários, os índios, conseguiam ver o mar. Como a cidade cresceu e tal, então acho que acabou não dando mais pra ver o mar. Talvez, não sei, eu não vi mar. Dizem que tem alguma parte certa pra você subir, que você consegue ver o mar. E aí é uma vila, mas geralmente vila costuma ser pequena, pelo menos eu acho. Mas lá era muito grande. É muito grande. E é tipo ladeira, você sobe e desce, então é de pedra, então é bem cansativo. Então você tem que ir de tênis. Não pode ir com, tipo, é um lugar frio, mas a gente não foi a gente foi no frio, mas não tava frio. Então você não pode carregar muito peso porque cansa demais. Aí tá a ferrovia que eu falei do trem foi inaugurada em 1867. Isso porque os operários precisavam se locomover. Enfim. Antes de eu ler um pouquinho das histórias sobre o que tem lá, talvez tenha mais de uma parte, porque são muitas histórias que tem lá. E eu acho que eu peguei 3 e eu vou contar um pouquinho da minha experiência e da minha mãe. Por que da minha mãe? Eu e minha mãe, quando a gente entra num lugar, chega numa casa, numa cidade, eu não vou saber explicar o que é, mas a gente consegue sentir se o lugar é pesado, se o lugar é calmo, sabe? Tipo, dá paz. E nesse lugar, assim que a gente chegou, eu já fiquei meio pesada, mas como eu tenho ansiedade, então eu falei, não deve ser ansiedade e tal, não deve ser nada não. Mas era, como eu tenho ansiedade, eu achei que, sei lá, era alguma coisa e tal. Aí você vai indo, você vai andando e tal. E como foi o que eu falei, é muito de pedra. Então é bem cansativo. E tem lugar pra comer, tem lugar pra vender as coisinhas. Eu vou ver se eu vou colocar algumas fotos pra vocês, do Google e as que eu tirei. Você não vê criança lá. Você não vê criança lá. As únicas crianças que você vê lá são de turistas. E, sei lá, você não vê o povo, na verdade, se morou lá. Eu não vi quem morava lá. Eu só vi as pessoas turistas e quem, tipo assim, né, guia turístico. Então, estavam os turistas e os guias turísticos. É um lugar calmo, mas,
sei lá, é sombrio, muito sombrio. É muita coisa que estragou, né? Os trens, estragou as plataformas e tal. E sei lá, tem uma sensação muito estranha, muito estranha. Eu não sei talvez quem sinta essas coisas igual eu e minha mãe, a gente consiga perceber. Mas é um lugar pesado, digamos assim. As casas, tem pessoas morando lá. Você não via ninguém lá morando, você não via. As janelas eram fechadas, as portas eram fechadas. As pessoas que moravam lá eram muito quietas. Você não escutava barulho, você não escutava nada. E, enfim, aí a gente foi e tal. Eu senti algo pesado o tempo todo e tal, mas beleza. Chegamos em casa e eu falei, vou pesquisar. Esse lugar é meio estranho, eu vou pesquisar. Foi quando eu achei muitas histórias de terror. Aí vocês me perguntam, Júlia, você acredita nisso? Por que não acreditar? O mundo é um lugar estranho, então pode tudo acontecer. E eu nem sei cadê meu celular. Eu peguei algumas histórias. Esses lugares, eu não me lembro. Uma delas eu vi e tava bem detonado e tal. A outra não. Aonde eu falei o trem, ele tá muito, 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 muito ferrado. Ele tá tipo, sei lá, o ferro já tá todo detonado e tal. Eu até tirei foto. Você não pode entrar lá. Como chama? A estação é fechada, é toda cercada e tal. Você não pode entrar lá. E lá eles chamam de trem fantasma. Porque tá escrito assim, os moradores dizem que à noite dá pra ouvir o trem saindo do lugar. Só que ele não sai há anos. Há anos ele não sai do lugar. Não sai, ele tá preso, ele não sai. Mas os moradores falam que conseguem ouvir ele saindo de lá. Tem até um específico, e é verdade, foi o trem que eu vi. Como chama? Como posso dizer? Aqui chamam de túnel. Então, um túnel. O túnel 13. Tem gente que tem preconceito no 13. Eles escutam esse trem, né? Saindo da toda... Tem horário? Acho que não, né? Aqui, ó. Tem horário. Isso aqui eu não lembrava. Eles falam que o trem sai da estação aonde... Esse trem, onde ele estava, explodiu. Eles explodiram. E muitos funcionários morreram nessa estação. Então a estação 13, ela explodiu e matou... Não sei se todos. Matou todos os funcionários que estavam trabalhando na ferrovia, né? Como eu disse, era um lugar de índio, mas as pessoas começaram a ir pra lá, começaram a trabalhar e tal, e tiveram que, por causa dos trabalhadores, precisaram fazer uma estação de trem. E essa estação, enquanto as pessoas trabalhavam, pegou fogo e explodiu. A estação Túnel 13. E eles costumam... é verdade, o moço, tem até um moço, um poeta, um poetista que contou isso. É toda quarta e quinta-feira. Eles escutam o trem saindo da estação e escutam o choro, o gemido dos funcionários que morreram lá, naquele dia. Porque eu não sei, talvez tenha sido porque explodiu na quarta-feira e até quinta-feira tentaram salvar as pessoas, talvez. Mas é toda quarta e quinta... Eu falei quarta o quê? Tá, toda quarta e quinta eles escutam o trem saindo da plataforma e escutam os funcionários gemendo de dor, chorando. E é um lugar muito bonito, esse trem. Bonito, né? Todo destruído e tal. Mas é muito bonito. E eu mesmo tirei foto. Tá, acho que vou estar colocando aqui pra vocês. E ele é todo fechado de arame. Acho que é arame e tal. Não machuca se você tocar. Mas é fechado com arame. Você não pode descer até lá. Porque já... Como chama? Tétano, isso. Tá todo ferrado, então tem que tomar cuidado por causa do tétano, então eles não permitem descer. Essa é uma das histórias. E tem um trem, se eu não me engano, o que eu vi, tinha 2 trens.
Um tava bem pertinho da grade e ele tava completamente destruído. Completamente destruído. E você tem que descer bastante, bastante pra chegar no trem. E não é uma sensação muito boa. É uma sensação bem triste quando você tá ali perto. É uma sensação como... Você sente realmente dor, digamos assim. Então, é bonito pra tirar foto e tal, mas depois que você pesquisa sobre esse lugar, né, sobre o trem, você entende o porquê que você se sente triste naquele lugar. E é isso, do trem é isso, mas tem outras histórias. E agora, cadê? Tem o Castelo do Engenheiro, que as pessoas chamam de Castelinho. Não sei se é essa mesma história do que eu vi, mas eu não vou contar aqui, porque talvez seja uma história paralela. Mas o Castelinho é um dos supervisores, né, do parque, da ferrovia, né, como é que é? Parque ferroviário. Tá, tem até o nome, o engenheiro-chefe Daniel Fox. Ele morava com sua filha, com a sua esposa e com seu genro. Como vocês vão ver, é um lugar bem... Eu cheguei lá, se eu não me engano, cheguei lá, só que as fotos não estão iguais. Se for o mesmo lugar, você pode entrar lá, mas tem que horário marcado. E ele fica lá embaixo, você tem que descer bastante, mas ele fica no topo. Então ele consegue ver tudo e tal. E hoje... É isso mesmo, é um museu. Hoje ele é um museu. E ele também tem histórias assombradas e tal. As pessoas dizem que escutam, sei lá, vultos. E lá tem uma... Não sei se ainda tem, mas eu acho que sim. Era um quadro do Fox, né, Daniel Fox e sua esposa. E eles dizem que vê vultos ali. Eu não sei, eu não entrei. Eu ia entrar, mas aí tava fechado, tinha o horário certo e tal, então a gente não entrou. Tinha que comprar ticket separado, era pago e tal, então a gente já tava tarde, não era o dia certo, então a gente não foi. Era o dia certo? Não, era o dia certo sim. Tinha até umas pessoas saindo lá de dentro, porém tinha encerrado já. Então... E as pessoas dizem que escutam barulhos dos quartos, porque é realmente uma casa, gente. É realmente uma casa. E eles dizem que... Os visitantes dizem que escutam vultos, barulhos e tal. Eu não posso dizer porque eu não entrei lá. Mas... Se eu entro lá, se eu estivesse entrando lá e eu escutasse barulho, vulto... Você é doido? Não sei o que eu faria, não. Eu acho que eu ia entrar em pânico. Porque... A minha mãe quer voltar lá, eu não quero voltar não. Porque me dá licença. Fui eu que pesquisei essas coisas. E eu descobri, eu falei, não vou não, vai que eles ficam revoltados comigo e querem me pegar. Então eu não sei se tem vulto, se tem coisa lá, porque eu não entrei. Mas eu fui até, não até a porta, antes da casa tem um muro. E tem umas portãozinhas, eu fiquei ali e tal. Um lugar muito bonito. Eu acho que eu tirei foto na entrada. Se eu achar, eu coloco aqui. É uma casa muito bonita. Mas também é uma sensação meio misteriosa. Não dá medo. Não é um lugar pesado, mas não é muito bom ficar ali. E tem a terceira história, que aí eu finalizo o vídeo. Porque tem muitas histórias. Eu quero falar sobre um que eu tenho ali. Eu trouxe algo de lá. Tem histórias sobre barulhos que as pessoas escutam batendo na porta, como que é? Do vampiro lá, gente, não é Van Helsing, não, Van Helsing é que caça. Drácula, acho que é o Drácula. Tem mais coisa, não vou contar não. E tem a próxima. Eu não tenho certeza se é o mesmo lugar, mas lá tinha um lugar, uma casa enorme, não casa porque estava toda destruída, mas tinha um terreno muito enorme, só que tava totalmente destruído, parecia que pegou fogo e tal. Então eu não sei se é esse, mas acho que sim. A próxima história se chama Dançando no Escuro. Aí tá até bonitinho assim, ó. Se os vivos gostam de se divertir, os mortos também. Aqui fala que eles não sabem se é um dançarino ou uma dançarina, mas o palco chama Clube Lira Serrano. E eles escutam o dançarino ou a bailarina ou o bailarino dançando toda noite.
Por que sempre à noite, gente? Por que é sempre à noite? E eles escutam. Ainda tem um palco lá, foi a única coisa que ficou em pé, porque o resto não tem mais muro, não tem teto, só tem um palco. E eles escutam algo tocando os pisos, como se estivesse dançando toda noite. E são os funcionários do local que dizem. Porque como tem pessoas que moram lá, mas tem pessoas que vão lá só pra trabalhar, não em restaurantes, como guias turísticos. E eles dizem que à noite eles escutam as pessoas, uma pessoa dançando. E você pode acampar lá, você pode fazer trilha lá. E então você acaba passando a noite. Então, caso você passe lá, você vai escutar alguém dançando. Eu não quero mais voltar lá. E eu também não quero mais voltar lá à noite. Deixa eu ver. E aí, aqui tá dizendo que ele já vira até um homem alto de chapéu. Como se ele... Como era um... Digamos que é um clube, mas eu vou chamar de teatro, porque dança, então parece ser um teatro. É como se esse homem alto de chapéu... Eu tô morrendo de medo de olhar pra câmera e aparecer alguma coisa. Vocês entender como que eu sou cagona com isso. E então eu acredito que esse homem alto de chapéu tenha sido uma pessoa que foi pra lá. Ai, eu não tô achando de medo, não, gente. Como eu tivesse ido pra lá pra ver o espetáculo e tal. Como era dança, eles escutam alguém dançando, pode ter sido alguém que foi pra lá. Quer dizer que esse homem alto de chapéu tenha ido pra lá pra ver uma dessas apresentações. E eu não sei o que aconteceu pra ficar ali, né? Ou o que parece que pegou fogo, mas não tem... Pelo menos eu não achei nada falando sobre como que se destruiu. Mas por que tem uma pessoa fazendo barulho e tem um homem de chapéu alto ali? É estranho. Viu? Talvez seja mais um dos convidados dessa festa do além, tá escrito. Ano passado o clube foi ao ponto de partida de uma macabra na cidade do terror, organizada para atrair turistas. Então, pelo visto tem turnês pra você. Turnê não, como que chama? Pelo visto tem, se você entrar em contato com alguma agência e tal de turismo, você consiga ir pra lá pra fazer um tour pela cidade, só que macabro. Eu não sei o que isso quer dizer. Eu não sei o que seria isso, porque eu acho que só pra você ir visitar já é macabro. Tem histórias que eu já pesquisei, porque eu cheguei em casa, devia ser umas 7 horas, e eu falei, essa cidade é pesada, essa cidade tem alguma coisa errada, eu vou pesquisar. E eu achei muitas histórias, tem de bruxa, tem, como eu falei, do Drácula, tem sobre uma pessoa que ficou presa no porão, tem sobre o relógio que parece Big Bang, e tem histórias que eu passei. São histórias que eu tô olhando porque eu tenho algo aqui, eu trouxe algo de lá, mas que eu não sinto nada ruim nem nada, mas a pessoa que me entregou era meio estranha. Tem convenções de bruxa lá, inclusive... Ai, caraca, que susto que eu levei! Meu Deus, a minha blusa tava presa no short e do nada soltou e tocou na minha perna. Caraca, que susto. Nossa. Eu senti algo bater na minha perna. Que horror, mano. Ai, era minha blusa. Graças a Deus era minha blusa. Nossa, não consigo mais acelerar. Meu Deus. Enfim, eu pesquisei sobre essas histórias assim que eu cheguei em casa. E, sei lá, tem muita história. Tem umas 10 histórias. E se eu pesquisar, tem mais. Só que algumas pessoas colocam mais coisas, mas são porque elas passaram por isso. E outras diminuem porque elas só pesquisaram essas coisas. E é um lugar bem pesado. E lá toda vez, não sei que dia de julho, mas tem a convenção de bruxas. Ai meu Deus, para de fazer barulho, agora o celular fez barulho. Eu não sei se é uma convenção de bruxas. Eu não sei que sentido que é bruxa. Eu não sei se as pessoas vão lá... Ai, tocou de novo. Eu não sei se as pessoas vão lá vestidas de bruxa pra comemorar a bruxa,
ou se elas são bruxa e vão lá se encontrar. Eu sei que no dia que a gente foi, a gente não sabia de nada disso. Eu sabia que tinha convenção de bruxas, mas eu não sabia que era aquele dia. Eu fui, mas por algum motivo que, graças a Deus, Deus mudou. Não foi, elas não foram, mudou. Graças a Deus. Imagina, chega lá e vê um monte de bruxa. Eu entro em pânico. E... pensando bem, eu acho que talvez eu até voltaria lá sim, hein? Pra gravar um tour. Talvez eu voltasse, talvez eu volte lá. Minha mãe é doida pra voltar lá, ela voltaria até de noite. Porque tem histórias que acontecem de noite. Só que eu não tô afim de presenciar essas histórias. Eu prefiro só ler, deixar pra lá. Se for verdade, foi. Se não foi, não foi. Mas a minha mãe quer voltar lá. Mas pra dormir, eu não volto. Talvez eu volte pra gravar um tour. Mas é isso, porque se eu continuar, eu vou contar mais histórias. E eu quero deixar para próximos vídeos. E é isso. Pesquisa. Não precisa não. Deixa que eu conto pra vocês, tá? Senão vai perder a graça. E por hoje é só. Já curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Insta e no TikTok. Assista os vídeos que já passou. E comenta ideias de vídeo aqui. Deixa eu ver. Histórias, talvez. Eu gosto de contar as histórias assim, pra vocês, sabe? Pesquisar e contar. Eu fico com medo, fico. Inclusive, depois que eu pesquisei essas histórias, no dia que eu cheguei da viagem, eu fiquei com medo. Fiquei. Dormi sozinha, dormi com o olho aberto e o outro fechado. Eu sou cagona pra isso, eu adoro pesquisar, mas depois eu fico, se aparecer pra mim, por exemplo, né? Amém, não vai acontecer nada nesse vídeo. Eu não sei se eu acredito, se eu não acredito, mas eu prefiro não duvidar, né? Não brincar com essas coisas, por mais que eu esteja lendo essas histórias. Mas seja o que Deus quiser. E eu vou trazer mais histórias semana que vem, eu acho. Não sei. Eu sei que tem mais um vídeo de tag pra sair, porque eu já tinha gravado. Vai sair vídeo pintando minha jaqueta. Vai sair a segunda parte desse vídeo. E eu com certeza vou trazer histórias macabras. Talvez. Não sei. Tem uma história sobre uma moça que... eu não vou dar mais spoiler não. Mas que era estranha. Que é a história que a minha avó conta. As avós costumam não mentir. Então, eu acredito. Eu pesquisei sobre ela e é meio estranho. Mas tudo bem, não vou contar mais. E eu acho que é só. Beijo. Tchau. Até semana que vem. É? Semana que vem? Tá bom. Tchau. Beijo. Voltei aqui. Voltei. Eu acho que eu vou deixar algumas fotinhas pra vocês verem aqui também no final. Porque eu não sei se eu vou conseguir colocar enquanto eu falo. Se não... é isso. Às vezes os próximos vídeos e beijo.